Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Felipe Salgado, repórter do Poder 360 e vou entrevistar a senadora Soraya Tronic. Soraya Tronic nasceu no Mato Grosso do Sul, é advogada, foi eleita para o seu primeiro mandato no Senado Federal em 2018 pelo Partido Liberal Social e foi candidata à presidência da República em 2022, quando obteve 601 mil votos. Atualmente é filiada ao Podemos. Senadora, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigada, Felipe, eu que agradeço. Obrigada, Poder 360, pela oportunidade. Senadora, eu gostaria de começar essa entrevista pedindo para que a senhora defina a sua posição ideológica. Como a senhora se define? Olha, hoje nós estamos com problemas de definição e de conceitos no nosso país. As pessoas que se dizem de direita, conservadoras, liberais na economia, hoje, o que elas entendem por isso, elas entendem que conservadorismo é o conservadorismo de costumes. Não, é o conservadorismo institucional o primordial. E o grande líder desse movimento conservador e de direita, na verdade, é um reacionário. Não é liberal na economia. Então, assim, as pessoas pensam que entendem o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Hoje, os conceito de liberdade econômica, por exemplo, ele tem que ser flexibilizado para a questão brasileira. Não adianta eu pegar um modelo pronto lá de fora do país, querer encaixar num Brasil com gente passando fome. Eu tenho que tomar atitudes mais populistas, como todos votaram no auxílio emergencial, por exemplo, coisa que liberal não faz, né? Então, nós estamos com problemas conceituais. Então, neste aspecto, eu me considero, tá? Conservadora institucional. Porque quando você é liberal na economia, quando você é liberal, você não se importa com aquilo que as pessoas fazem dentro de casa, dentro das quatro paredes, desde que não seja crime. Quando você é liberal, você não se importa com a religião do outro. Não quer montar uma teocracia no Brasil. Entendeu? Então, assim, os conceitos estão muito maculados. A gente precisa ter... o brasileiro precisa... Ele voltou a discutir política, as redes sociais ampliaram o discurso, mas as pessoas não sabem do que estão falando. Então, eu sou uma pessoa conservadora institucional, e isso conservador foi o PT agora, no ano que entrou. Ele foi conservador, e reacionário foram os bolsonaristas. Você está entendendo? Então, qual que é a minha linha? Liberdade econômica com responsabilidade, com cuidado social, sim. E dentro desse espectro de liberdade econômica, sim, Estado naquilo onde o Estado precisa estar. Deixar a população trabalhar com facilidade, não atrapalhar o empreendedorismo, diminuição da carga tributária, enfim, mas também o conservadorismo institucional e a liberdade econômica com responsabilidade me definem. E a ciência e os números me definem. Então, eu tenho uma posição extremamente independente no governo. Independente. Quando é bom para o Brasil, eu estou sempre ajudando e as minhas votações são 98%. Mas quando não é bom, eu tecnicamente defendo a minha posição e tenho total liberdade no partido para votar como eu quero. A senhora faz uma defesa muito enfática do papel da mulher na sociedade brasileira. E a senhora foi eleita na onda bolsonarista, tendo depois se descolado dela. Nunca incomodou a senhora as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre as mulheres? Eu confesso para você, Felipe, que até a gente conhecer verdadeiramente o Bolsonaro, a gente tinha acesso a poucas falas. Porque dos últimos 5 anos para cá, dá para você montar vídeos e vídeos, seleções e seleções de vídeos com a misoginia dele e deles, né?
Eu achei que ele fosse, naquele momento, excêntrico, que ele não conseguia trabalhar e nem evoluir o seu trabalho, e nem produzir, porque ele falava do sistema. Eu confesso que posso ter sido um tanto quanto ingênua, iludida, mas logo que eu caí em mim, eu me posicionei. E eu vi rápido quem era Jair Bolsonaro, eu vi muito rápido. E eu tive a coragem de rapidamente me posicionar. Então, quando as pessoas nos chamam, né, os traidores, esse tipo de conversa que você escuta para todo lado, é bom a gente sempre lembrar que Jair Bolsonaro não era conhecido no Brasil. Aqueles movimentos de rua que nasceram em 2013, dos quais uma gama aí desses parlamentares, inclusive eu, viramos parlamentares, viramos lideranças dos movimentos de rua, porque eu comecei advogando para os movimentos de rua. Quando eu via, eu estava carregando bandeira, organizando manifestações, combate à corrupção, naquele tempo, lava-toga, tudo aquilo nos levou depois a conhecer Jair Bolsonaro. Então, quando eu vinha para Brasília para trabalhar na advocacia, para despachar nos tribunais aqui, eu passei também a frequentar o Congresso. Então, quando nós levamos o nome do Bolsonaro para os nossos estados, era 2014, 15, 16, a gente tirava dinheiro do bolso para fazer ele ser conhecido. Isso aconteceu, foi um movimento muito natural e as pessoas não conheciam, as pessoas falavam, olha, Soraya, esse homem é louco, tal, quem mais ou menos conhecia. Mas então foi uma onda, um movimento mútuo, uma via de mão dupla e sim, cheguei por conta dele, mas apesar dele, porque ele também me traiu no meio da minha campanha. Ele pediu voto para outro senador. Então, ele pediu voto para mim até um certo ponto e depois, enfim, mas isso é passado. O que eu quero dizer é que eu fui me conscientizando cada vez mais e nunca tive medo das retaliações, porque o gabinete do ódio lá funciona. Lá ou você aceita um cabresto ou você é tido como traidor. Aí você é linchado. Eu fui linchada, porque eu não aceitei cabresto. Porque o que eu via que estava errado, então eu colaborei muito tempo. Tanto que aconteceu de eu ser vice-líder do governo no Congresso Nacional, mesmo durante a campanha presidencial eu pedi para sair, e o nosso líder, Eduardo Gomes, não me tirou. Falou, Soraya, você votou 90%, 98%, sei lá, com o governo. Porque no meio da pandemia todo mundo votava junto, era quase que tudo unânime. E aí mandei ofício para Eduardo Gomes, eu falei, olha, não tem nada a ver eu ser candidata à presidência da República sendo vice-líder do governo no Congresso. Aí Eduardo Gomes não me atendeu e falou para mim, sabe o quê? Judicialize, eu não vou te tirar. Então, por quê? Porque eu colaborei. Eu colaborei com quem? Com um homem? Não. O Brasil é maior do que Jair Bolsonaro. O Brasil é maior do que Soraya. O Brasil é maior do que Lula. Não é um homem que vai tocar uma cabeça. Isso é ditadura. Então, eu me afastei logo e não me arrependo. A ficha caiu, de fato, durante a pandemia? A senhora teve uma atuação muito destacada durante a CPI da Covid. Como é que a senhora, naquele momento, avaliou a condução do ex-presidente Jair Bolsonaro na pandemia de Covid-19? A pandemia começou oficialmente em 2020, né? Março de 2020, segundo a OMS. Mas em janeiro nós já estávamos ligados. E foi decretado o estado de pandemia em março, sim, mas já tinham morrido várias pessoas desde janeiro aqui no Brasil. Mas a ficha caiu em 2019. Logo, a ficha caiu, na verdade, já na campanha de 18, e eu tentei. Depois nós esperamos iniciar o ano, e naquele momento nós éramos 4 senadores do PSL, a Major Olímpio, Selma Arruda, eu e Flávio. Major Olímpio faleceu em decorrência da Covid. E dali nós já começamos a entrar em atrito, principalmente por conta daquele tempo da lava-toga.
eles sempre pregam, né? Eles fizeram todo o movimento para lavar a toga. Quando o movimento aconteceu, eles simplesmente, eles acabaram, eles ligaram para mandar eu, Selma e Olímpio retirarem os nossos nomes. E aquele movimento da Lava Toga não era uma caça às bruxas para o Supremo. Era um momento que a gente estava descobrindo até os desmandos da Lava Jato, de juízes singulares. E tem pronunciamento meu dizendo que aquilo não era uma caça às bruxas e lá no Supremo. Era para a gente deliberar, era para a gente investigar e tentar entender os vícios do judiciário, de pessoas, não era contra o judiciário, era contra certos membros. E aí, quando eles precisavam de apoio no judiciário, por conta de problemas... Caso Flávio Bolsonaro? Aí eles recuaram e a gente não entendeu por quê. E depois a gente entendeu. Então, aí foi uma série de questões que não estavam condizentes, eram contrárias. Então, desde 2019, eu já estava cada dia mais consciente. Quando chegou a pandemia, então, Felipe, aí que eu vi que não tinha condição mesmo. E quando o Mandetta saiu, o Mandetta é do meu estado, é um amigo nosso. Temos diferenças políticas, mas somos conhecidos há muito tempo. E quando o Mandetta saiu, ele me disse o seguinte: Soraya, vão morrer mais de 600 mil pessoas. Quando o Mandetta saiu, não tinha morrido 30 mil, eu acho. Acho que 10 mil. Depois eu pedi perdão em público para o Mandetta, num palanque. Falei, Mandetta, eu preciso te pedir perdão, porque quando você me falou isso, por telefone, até o meu marido estava do lado, eu falei, Mandetta tá louco. Deve estar com raiva, deve estar com algum problema. Ele tinha acabado de sair do ministério. Ele falou que vão morrer mais de 600 mil ou 600 mil pessoas. E foi exatamente o que aconteceu. Então eu me curvei e eu entendi e eu estava. Eu não era membro, como nenhuma mulher era, membro da CPMI, mas a gente teve acesso a todos os documentos e nós participamos ativamente da CPI, da pandemia. Demos sugestões, ajudamos a elaborar o relatório, fomos entregar o relatório para o Aras, agora fomos entregar o relatório para o Gonê, e eu participei muito ativamente. Daí eu vi o que estava acontecendo. Mas olha, não precisava nada disso. Tire todos os defeitos. Só pense em uma coisa. Você aceita, a população aceita ver alguém imitando uma pessoa agonizando? Alguém da tua família aí já agonizou, nem que não seja por Covid. Isso não é sanidade mental. Então, para mim, só isso já bastaria para que ele caísse como presidente. Isso para mim, eu poderia imaginar qualquer coisa, mas eu nunca imaginei que uma pessoa tivesse a coragem de fazer tanta graça com a desgraça alheia. Eu não sou coveiro, vai virar jacaré, vai pedir vacina para tua mãe. Isso para mim... Então, assim, eu fiquei muito indignada, mas muito indignada mesmo, Felipe. Então, eu sinceramente, eu não sei, eu acho que nós precisamos de uma intervenção psiquiátrica muito forte no país. Existe uma dissonância cognitiva coletiva, como diz o João César Castro Rocha, grande escritor, leia o livro dele. É uma dissonância cognitiva, sabe? Um efeito manada que me surpreende. A tentativa de implantação de uma teocracia. As redes sociais insuflam essa dissonância cognitiva? Insuflam. Insuflam porque a discussão fica rasa e as pessoas não querem ler. Elas leem apenas uma frase, elas leem apenas o título da reportagem, elas leem... E aquilo que impõe medo. Vão fechar as igrejas. Gente, o governo... Não estou aqui defendendo porque eu nunca fui petista, nunca fui lulista. Mas o governo Lula algum dia fechou, pelo contrário, ele sancionou a Marcha para Jesus.
Então ficam impondo medo, e são eles que estão impondo uma religião. Né? Olha, hoje eu vi uma pessoa, uma baiana, dizendo, lá no Ministério da Saúde, dizendo assim, que o sincretismo religioso na Bahia é algo muito comum. Pela primeira vez, existe uma separação. As pessoas estão intolerantes na Bahia. Então isso é algo que deve nos preocupar. E as redes sociais, e assim, infelizmente, uma notícia negativa, uma notícia pejorativa sobre alguém, uma maldade, uma fake news, ela tem condições de se propagar 70 vezes mais do que uma notícia positiva. Então, a pessoa que quer falar mal de mim propaga muito mais do que eu falando nas redes, tudo que eu levei de emendas para o meu estado, os meus projetos de lei. A impressão é que isso não interessa. E o parlamentar virou uma pessoa de lacrar em rede social. Eles querem ser influencers, eles vão para as comissões para tirar takes, descontextualizar e ganhar like. Ele não vai lá se aprofundar sobre os projetos. Vide a regulamentação da reforma tributária, 513 artigos, foi votado em, 48 horas com regime de urgência. Ninguém leu. Quem leu aquilo? Aliás, uma discussão que o país está tentando arrumar há 40 anos e em 48 horas foi votada. A senhora faz parte do grupo de trabalho da reforma tributária no Senado. A senhora poderia falar um pouco sobre a tramitação da reforma e, sobretudo, sobre como o projeto chegou à Casa Alta? Bom, vou fazer uma pequena digressão para lembrar que na campanha presidencial eu fui a única candidata que apresentou uma proposta de reforma tributária. Simples, uma reforma que só envolvia os tributos federais, não avançava no pacto federativo nos municípios e nos estados. Simples, que acabava com a sonegação, mas por questões políticas, não, e óbvio, não fui eleita. O que eu fiz e todo o grupo que estava comigo, inclusive Marco Sintra, principalmente, nós adaptamos, quando a gente viu que a PEC 45 ia passar, e estavam tramitando em apenso PEC 45 e PEC 46, nós adaptamos uma PEC para resolver os problemas que tinham essas duas PECs, os gargalos que iam ficar, e para suprir as demandas do setor de serviços, por exemplo, muito prejudicado com esta reforma. Só que não tiveram interesse. Quando eu consegui as assinaturas, não dá mais para pensar, nem leram. Porque lá quando querem, dá tudo. Dava para pensar, mas não houve boa vontade. E por que não houve? Não sei. É porque eu Lobbies? ainda falei... Oi? Lobbies? Não é lobby, porque se fosse por lobby, para mim não é lobby, o setor de serviços estava, todos os setores, tem gente hoje lá o setor de hotelaria, todos os setores estão buscando o seu lugar ao sol, isso não é lobby, isso é um direito de todo cidadão brasileiro buscar seus direitos e entrar nas duas casas. Isso não é lobby. Cada setor tem seus sindicatos, patronais, dos trabalhadores, mas é um direito das pessoas. Essa reforma ela é cheia de puxadinhos. Mas o que eu digo para você, eu não sei por que não passou, pode ser, eu posso até estar falando besteira, sabe? Mas eu cheguei a dizer assim, olha, essa reforma não nasceu da minha cabeça da noite pro dia. Nasceu por um grupo de juristas, de economistas, tributaristas, de gente, da GV, de Harvard. Não precisa ter meu nome, não preciso ter a reforma Hawley, a reforma API, a reforma Soraya. Eu não quero o meu nome. Eu não sei se é para não dar palco. Eu não sei o que é. Sinceramente, Felipe, eu não sei, não quero nem aqui acusar nada. Mas, sim, uma má vontade, porque nem leram o texto. E eu fui explicado, entreguei impresso na mão de cada pessoa. E aí eu votei contra o texto base. Eu votei contra, eu lembro que de uma votação nós quebramos o interstício. E entre uma votação e outra, porque a PEC precisa ser votada em 2 turnos, o ministro Haddad viu que eu votei contra.
e me ligou. Nós ficamos 17 minutos no telefone. Eu falei, ministro Haddad, eu entreguei para o senhor uma solução para resolver o maior setor que emprega, para resolver os problemas desta reforma. Eu entreguei para o senador Eduardo Braga, eu entreguei para quem deveria entregar, e eu sou contra esta reforma por uma questão técnica e não política. Porque esta reforma foi uma reforma defendida por Jair Bolsonaro, ele defendia a PEC 45. Ele não conseguiu dar vazão. Quando o Lula, e ela tramitou durante todos os 4 anos dele, quando o Lula entrou e conseguiu levar para frente, deve ter batido algum ciúme, e aí ele virou contra. Então, eu deixei bem claro, a minha questão é técnica, e eu falo de cátedra, porque eu tenho uma reforma. Não que eu quero que prevaleça a minha, eu adaptei, junto com todas essas pessoas, nós adaptamos para caber, ninguém nem leu. Então, por uma questão técnica e não política, porque a vida dos brasileiros não pode depender disso. O Brasil precisa de uma reforma tributária, mas ela não pode ser essa reforma. Uma reforma que simplifique, que desonere no consumo, que faça uma justiça tributária, que não fique abrindo para setores, os setores que mais têm influência, não vou falar em lobby, mas aqueles mais fortes que foram para cima, conseguiram algumas benesses. Mas eu vou te dar um exemplo, um setor da habitação. A alíquota nessa regulamentação entrou no regime especial de 60% de desconto na alíquota. Mesmo assim, daqui para frente, um prazo até de 2 anos, o aluguel vai subir 136%. Isso vai inviabilizar, inclusive, o Minha Casa Minha Vida. E as pessoas estão tão desinformadas, estão levando isso para o campo ideológico, para o campo político, e quem é bolsonarista é contra, e quem é pró-governo aplaude, sendo que eles não estão pensando na vida deles. E o pior, quando chegou a regulamentação, em regime de urgência, ela foi aprovada na Câmara assim no susto, 513 artigos. Eu não li até agora, porque nós temos uma agenda. E nós achávamos que iríamos nos debruçar sobre ela quando ela chegasse na CAI, que é a comissão temática em que ela deve tramitar. Só para o nosso telespectador, a CAI, Comissão de Assuntos Econômicos. Porque o texto base tramitou na Comissão de Assuntos Econômicos. Nós temos várias comissões temáticas no Senado. A que trata de saúde, a que trata de direitos humanos, a que trata de educação, a CCJ, a que trata de desenvolvimento regional, ciência e tecnologia, agricultura, reforma agrária, enfim. Tem que tramitar no tema pertinente. E ela foi enviada diretamente apenas para a CCJ, para depois ir direto para o plenário. Então, antes do recesso, eu fui à tribuna e falei para o presidente Rodrigo, porque foi naquela semana que ela chegou para nós, na última semana antes do recesso. Falei, presidente Rodrigo, eu estou indignada, então eu peço ao senhor, esse é o primeiro clamor que eu faço aqui, para que o senhor envie para a CAI. E lá na CAI, o nosso presidente Vanderlan ficou muito chateado e montou um grupo de trabalho. Porque, obviamente, é para essa regulamentação da reforma ser analisada pela CAI com todos os seus membros, pela Comissão de Assuntos Econômicos. E depois, se quisesse mandar para a CCJ, ok. Mas ele teve que montar um grupo de poucos parlamentares que se interessaram, eu fui uma delas, para a gente analisar. Porque ele montou assim, quando ele ficou indignado, porque não foi mandada para lá. Ele falou, peraí, aqui é o local onde se discute os assuntos econômicos. Então, confesso que ainda não sei o que ficou resolvido, mas eu estou no grupo de trabalho. E outra questão, que o presidente Rodrigo falou em uma entrevista, mas eu espero que não seja verdade, que nós iremos votar após as eleições municipais.
Por quê? Porque deram um prazo, não sei de onde que tiraram, de 45 dias para a gente resolver. Um problema desta magnitude não se resolve em 45 dias, sendo que durante esses 45 dias nós temos uma campanha no Brasil inteiro que interessa a todos os parlamentares, porque isso é sério também. Eu não posso discutir a reforma tributária aqui, só o grupo, e esquecer do meu estado. Quem é que vai ser eleito para vereador, quem é que vai ser eleito para prefeito? Eu tenho a minha responsabilidade de atuar e de fazer com que aqueles que eu entendo na minha concepção que não devem entrar, eu tenho que trabalhar em relação a isso, e todos nós temos que fazer esse trabalho. Então não dá para discutir. Eu falo para o povo brasileiro, não tenham pressa, porque... E eu vou deixar muito claro, se ela passar, eu vou falar tintim por tintim onde é que ela vai pegar. Eu vou avisar todos os dias, para não dizerem que eu nunca avisei. Deixa eu lhe perguntar sobre o governo Lula. Qual a sua avaliação sobre o governo Lula? E antes de falar de economia, eu já emendo aqui, falar um pouco de meio ambiente. Gostaria de saber qual a sua avaliação sobre a atuação do Ministério do Meio Ambiente em relação às queimadas no Pantanal. Eu estive no Pantanal na semana passada. Estive lá na Marinha, localizada em Ladário. É a Marinha, e no meio do Pantanal. É a Marinha que está unindo todas as forças, bombeiros, todo mundo. Todos os dias, às 7 da manhã, eles têm uma reunião para deliberarem e para monitorarem os focos de queimada. Uma queimada, muitas vezes ela é feita de forma organizada pelo próprio produtor rural, que sempre ocorreu. Outra coisa é a queima, o fogo criminoso, a pessoa botar fogo. E outra coisa é o fogo, acredite, não é a teoria, não é teoria de conspiração nem nada, não é nenhuma coisa surreal, não é terraplanismo não. Eles me explicaram, o almirante me explicou. Quando a temperatura vai acima de 30 graus, a umidade está abaixo de 30 graus, existe vento, o fogo é produzido por si só. A combustão. A combustão. Quando eu tenho vento e lá está ventando muito, ele se alastra. Então é uma característica do local. Os pantaneiros sempre souberam lidar com isso. Porém, nós fomos surpreendidos em 2020 com algo muito maior e tomamos precauções, tomamos medidas, enviamos emendas e veio até uma legislação estadual. O povo pantaneiro está sofrendo, o produtor está sofrendo. Então, assim, no meio de tudo isso, eu vou te dizer, Felipe, que todos estão unindo forças para conter e para dirimir todos os danos. Inclusive, a parte dos animais. Os animais que queimam suas patas, que correm e saem feridos. Todo o trabalho que está sendo feito lá em todas as frentes é algo impressionante e louvável. Então, a ministra Marina esteve no Mato Grosso do Sul e agora o que está sendo, né, esperado é que este fogo, esses incêndios subam para o Mato Grosso. Foi o caminho que aconteceu em 2020. E este ano foi mais cedo. Aconteceu 2 meses, um mês e meio mais cedo, porque eles estavam se prevenindo porque isso aconteceria. Quando deram por si, já estava acontecendo. Então pode ser que suba para o Pantanal Mato Grossense, porque o do Pantanal Mato Grosso do Sul tem 69%, quase 70%, e o restante está na área do Mato Grosso. Então esse fenômeno vai subir. Então a gente imagina também que isso acabe antes de setembro, em torno de setembro, porque acho que em 2020
não estou bem precisa, mas parece que acabou em outubro. Então, é uma série de fatores que também tem a ver com aquecimento global, mas eu vejo, de verdade, boa vontade em todo mundo. Cada um com as suas concepções já pré-estabelecidas sobre meio ambiente e muitos achando que aquilo tudo é algo é criminoso. Não, tem vários fatores. Então, eu estou aqui para somar. Nós vamos, de novo, indicar emendas para cada vez melhorar toda a estrutura daquela, daquela região, para que a gente consiga dirimir tudo isso. Sobre a sucessão da presidência do Senado em fevereiro de 2025, a senhora vai se candidatar à presidência do Senado? Eu sou candidata. Não é que eu vou me candidatar. Eu já fui lançada no dia 9 de março deste ano pela presidente do meu partido, a presidente Renata Abreu. Eu fui a primeira candidata oficial. Agora, nós temos uma outra candidata, que é a senadora Elisiane. Ela já se lançou. O partido dela, que é o PSD, acho que é o maior partido do Senado, vai ter uma candidatura, ainda eles estão ali. Há senadores que também querem disputar. Então, como são duas mulheres, temos uma bancada feminina considerável. Lógico que não é a unanimidade, pode não ser, também não sei. Mas nós vamos trabalhar, já estamos trabalhando nessa campanha. E lá na frente, depois do segundo turno, quem passar para o segundo turno ou antes, dependendo da situação, nós vamos nos unir. A ideia é uma mulher na presidência. É ver quem tem o melhor desempenho. Exato. A gente vai, quando afunilar, nós vamos nos unir. E a ideia é paridade. Paridade na mesa, que as mulheres hoje não ocupam lugar na mesa. Paridade em absolutamente tudo. Respeito, transparência na distribuição das emendas, na distribuição de cargos. E respeito, cumprimento de acordos, combinam lá, olha, vote em mim, que eu vou... Cada partido, cada bloco, obviamente, procura seus interesses. Tem interesse na comissão tal, e aí não cumprem. Infelizmente, há um dissabor, e eu sempre apoiei, né, há anos aí apoiando quem está na presidência, quem esteve, mas nós, por conta desse descontentamento, nós vamos enfrentar. Então, formalmente, existem duas candidaturas, a minha e a de Elisiane. Mas a cadeira já está quase assegurada para... Para quem? Davi Alcolumbre, certo? Ele é candidato? Pois é o que corre no corredor, né? Então, por isso que nós nos movimentamos. Todo mundo já... Ele não é candidato lançado, ele não se autolançou, o partido dele não lançou ele, só que todo mundo acha, né? A imprensa ainda colabora com isso, dizendo que ele já é candidato e já ganhou. E não é assim. Não é assim. Não é assim. E o descontentamento em relação a ele não é explícito, não é a ele como pessoa. Como pessoa eu gosto dele, mas o descontentamento, a casa quer uma mudança e a casa não quer, muitos da casa eu digo, esse domínio, nesse estique puxa com o governo. O Brasil tem que andar, a gente tem que descer do palanque. As duas casas na mão de um mesmo partido é algo muito perigoso. Eu louvo a promessa aí do atual governo de não lançar candidatura. O PT não vai lançar candidatura até onde saibamos. A senhora vai buscar apoio do governo? Já busquei. E qual foi o retorno? O governo vai ver quem vai, mas o governo está todo aberto, totalmente aberto. E nós não podemos... o Brasil não pode parar de andar. Eu perdi a eleição, eu desci do palanque, voltei para o meu lugar de senadora e ajudo o Brasil da forma que eu posso.
Mas travar o país nunca. Ameaçar impeachment nunca. Ameaçar passar anistia do 8 de janeiro. O Brasil nunca vai entender o que é uma insegurança na nossa democracia. É grave demais. Mas falando em democracia, parece que o governo Lula tem um discurso pró-democracia internamente. Quando se trata, por exemplo, de Venezuela, a democracia passa a ser um conceito relativo, né? Eu vou dizer para você, você conhece profundamente o sistema eleitoral da Venezuela? Eu não conheço. Eu não conheço, eu não estudei sobre ele. Eu não sei o que são as atas, eu sei que é o código-fonte. Eu não me debrucei sobre isso que aconteceu no meio agora do nosso processo de pré-campanha, de definição das chapas. Eu estava trabalhando em outros temas e temas caros ao Brasil. Eu confesso a você que a gente se importa demais com o vizinho, sendo que nós não resolvemos o nosso problema ainda do dia 8. A tentativa de golpe de Estado aqui. Daqui eu entendo. Então eu não estou de um lado nem de outro. Entendo que as relações internacionais, Felipe, devem ser mantidas como relações internacionais econômicas, porque devemos respeitar a soberania de cada país. Isso é um problema deles. Mesmo que eu me importe, mesmo que eu saiba profundamente como se dão as... Eu não li nenhuma ata dessa. Eu não li. Você leu? Não. Então, a gente está falando o dia inteiro nisso, mas ninguém sabe. Então, eu não li e não vou ler enquanto eu tiver problemas no Brasil para resolver. Mas mesmo que eu tivesse lido, mesmo que eu tivesse uma opinião exata sobre o que diferença faz a minha atuação, sendo que, se o Brasil estivesse às mil maravilhas, ok. Mas o Brasil não está. A nossa instabilidade democrática ainda persiste. A tentativa de golpe é todos os dias uma ameaça de golpe. O Congresso, a oposição, ameaça um golpe lá dentro todos os dias. Então a minha preocupação não é com a Venezuela, eu não vou nem tecer comentários, porque a minha opinião, igual esses dias, estavam achando que se Trump ganhasse, os parlamentares mentindo para o povo brasileiro, foram para Washington dizendo e pedindo para um deputado, que é presidente de uma comissão, lá vamos, Comissão de Relações Exteriores, intimasse Alexandre de Moraes. É risível isso, é pueril, força zero, enganando a população essas pessoas estão. Então não existe, eu não tenho poder para isso, entendeu? Mas a Venezuela é um assunto que importa ao Brasil. O Brasil tem fronteira seca com a Venezuela, tem a questão da imigração venezuelana que foge e vem para o Brasil em função do descontentamento da ruína econômica venezuelana. E o Brasil, como um país também que se projeta nas relações internacionais, tem um papel de fiador da estabilidade regional. Concordo, mas essa imigração já está acontecendo há muito tempo. Eu estive em Pacaraima, lá em Roraima, eu vi. A gente está acompanhando os venezuelanos entrando aqui. Eles estão vindo porque eles querem, não é o mesmo regime de Cuba. Eu não estou defendendo nada, não. Os problemas que existem hoje, que a gente vislumbra hoje, já existem. Agora, nós nunca imaginamos que os grandes países fossem reconhecer a vitória de outro. Isso é algo inédito, assim, porque geralmente a tendência é obedecer à soberania, aceitar a soberania. Então, você tem que ver os contornos que se tomam. Mas, de qualquer forma, se foi fraudado ou não, nós precisamos de provas. Mas quando houve a ameaça à soberania democrática brasileira, o apoio do governo de Joe Biden, o apoio externo, foi importante para garantir o resultado das urnas, né? Pois é, mas o que aconteceu no dia 8, só nós aqui dentro resolvemos. Ninguém veio de fora para resolver com tanque e com nada. Então, certas coisas, a soberania nossa deve ser respeitada. Então, eu não estou passando pano para ninguém. O problema lá é gravíssimo,
É seríssimo, mas como eu não estudei o tema, como eu não vi nenhuma ata, eu estou acompanhando por alto. Mas é tanto problema que nós temos aqui, são tantos problemas, que eu não... Entendeu? E nós vamos resolvendo no dia a dia. Agora, tomar uma atitude, eu acho assim, eu não fui eleita presidente, o Poder Executivo tem que tomar uma atitude, uma posição. Eu acho que a primeira foi algo assim, porque não dava, é complicado você tomar uma decisão contrária, sendo que você não viu nada. Eu acho que ali, eu vejo ali como uma ditadura. Eu enxergo assim. Mas nós não conseguimos cuidar do nosso país. Sabe, os problemas já existem, nós não podemos ser dependentes de nenhum país. Nós já estamos recebendo, há muito tempo, os venezuelanos aqui, essa política de imigração já acontece, ela tem um sistema, eles são distribuídos pelo Brasil inteiro, eles estão sendo empregados, tem venezuelano pelo Brasil inteiro trabalhando, isso já está acontecendo, não é novidade para nós. Já existe. Agora, você vai se antecipar num problema que as eleições aconteceram agora? Se antecipar? Então, e mesmo assim, se eu fosse absolutamente genial e conseguisse absorver tantas coisas e ser tão Mulher Maravilha, sabe? Eu não sou, tenho muito trabalho para fazer aqui. Mas eu não vi e não encontrei ninguém que leu essas atas até agora, porque todo mundo me pergunta, eu não vi ninguém que leu. Eu também. Apareceu outro dia, né? Pois é, mas o outro dia já tem uma semana que as atas parece que apareceram, ou 2, 3 dias atrás, mas as opiniões estão sendo emitidas, mesmo sem a leitura das atas. Me mostrem essas atas, sabe? Porque a questão é porque a demora em entregar as atas. Não, mas, assim, as pessoas dizem que até hoje não entregaram o código-fonte, mas ele foi entregue. Eu participei, eu era da comissão, eu era representante do União Brasil naquele momento onde o código-fonte foi entregue. E as pessoas estavam sendo presas no dia 8. O código-fonte foi mostrado, foi tudo antes da eleição, antes do pleito. Então, se aqui no Brasil a gente vive tanta desinformação, eu não posso, na minha concepção, perder o meu tempo com isso. Sinceramente, aqui nós não conseguimos ainda conscientizar a população da gravidade do que houve, do que não acabou e da ameaça diária que nós temos na nossa democracia, na nossa liberdade. Nós temos problemas muito graves para serem resolvidos. Então, com toda sinceridade, com toda humildade, eu te digo, gostaria de ver, mas não vi. Então não posso emitir opinião. Agora, tem um assunto que a senhora vem se ocupando há muito tempo, que é o projeto de lei relacionado à regulamentação do cigarro eletrônico no Brasil, o vape. Por que a senhora defende essa proposta? Na verdade, o cigarro eletrônico, Felipe, ele é uma forma apenas diferente do uso da nicotina. A nicotina é permitida no Brasil. Nós produzimos tabaco no Brasil, concorda? Sim. Em tese, ali dentro daquele dispositivo eletrônico, é para ter nicotina. Nicotina, mais uma vez, é permitido. E você falou muito bem, é regulamentação de algo que está liberado, de fato. De fato está liberado. 95% do tráfico, eu falo, ou do contrabando, depende sobre o prisma que você olha, dos cigarros, dos dispositivos eletrônicos de fumar ou vapear, que são coisas diferentes, entram pelo meu estado. Entram pelo Paraguai. Mato Grosso do Sul é a fronteira seca mais permeável que tem, mais fácil. A gente vai chegar lá sobre a questão do Paraguai. Tá. Então, o que ocorre? Quando eu achei, meu filho estava usando isso e vários assessores no gabinete, eu achei que fosse liberado, em tese. O que tem aí dentro? Como é que é isso? Que negócio é esse? Eu não entendia. Aí, meu filho, não exatamente o que tem aqui dentro eu não sei. Quando eu fui entender, não estava pela Anvisa permitido importar e nem comercializar, mas não estava proibido
consumir. Bom, nisso nós vimos um limbo jurídico. Por quê? Porque entrando sem parar e ninguém coibindo a entrada, o que acontece? A comercialização disso é uma coisa assim absurda. Absurda. Você compra em qualquer lugar, você compra pela internet, até em formato de sorvete, de cupcake. Então, quando nós começamos a entender de forma reversa, o crime organizado está sendo absolutamente beneficiado. Gente, fumar faz mal, vapear faz mal. Mas o que eu quero dizer aqui? Isso aí precisa ser regulamentado. Nós só conseguimos diminuir a utilização de tabaco no Brasil depois da regulamentação, da proibição de propaganda, das diretrizes da produção. E o que eu fiz mais? Eu fui viajar pelo mundo e descobri quais são esses 80 países que liberaram. Não viajei 80 países, eu fui ao Japão, fui à Itália. Eu vou agora para a Suécia e para a Inglaterra, que são, dentre os 80 países que já regulamentaram de formas diferentes, são os que a gente pode se espelhar mais. Então, na ausência da Anvisa, porque não é papel do legislativo regulamentar, mas como a Anvisa proíbe e ninguém toma, o Poder Executivo não toma uma atitude sobre a situação e deixa assim à vontade, os fora da lei dominando, o crime organizado dominando, e aí pessoas passando mal com isso, dispositivos eletrônicos recarregáveis, cujas recargas estão sendo produzidas em quintal de casas de pessoas, utilizando óleo de cozinha. Então, nós já tivemos várias audiências públicas. Eu cheguei a perguntar para o representante do Conselho Federal de Medicina quantos atestados de óbito, porque eles estavam falando que tinha muita gente morrendo no Brasil, que está matando. Eu falei, pois é. Gostaria de saber do senhor quantos atestados de óbito já foram emitidos cuja causa mortes está relacionada à utilização desses dispositivos eletrônicos. Nenhum. Porque nem mesmo o Ministério da Saúde me fornece isso. Ninguém tem dados. Você só constrói política pública quando você tem dados, tem números. Os números são suposições. Então, para você ter uma ideia, eu estive na maior fábrica de cigarros eletrônicos da Itália, em Bolonha. Nós exportamos para lá o nosso tabaco, ele é beneficiado e vira o dispositivo de fumar tabaco aquecido. E aí, visitando a fábrica, eu vi o nosso tabaco sendo processado totalmente, só que depois de beneficiado ele não pode entrar no Brasil de volta. Por incrível que pareça. É tão contrassenso. E aí eu perguntei para eles, vem cá, e onde que estão as fábricas? É a Philip Morris que eu visitei lá. Onde é que estão as fábricas de cigarro convencional? Ele teve que chamar alguém. Vem cá, onde que a gente tem, em que lugar do mundo a gente tem fábrica de cigarro convencional mesmo? Ah, tem uma no Brasil, tem uma não sei aonde, e aqui tem mesmo. Isso é passado no mundo inteiro. Por quê? Porque o cigarro convencional, com a combustão, com a queima, aquela combustão gera muitas toxinas. E os toxicologistas estão conosco, porque eles trazem estudos da emissão e do dano que causa, o dano maior, tá? E, inclusive para o fumante passivo, é no cigarro tradicional. O eletrônico, quando regulamentado, tá? Porque naquele eletrônico você pode pôr até droga. A maconha não tem cheiro de maconha. Então, de repente, passa pelo policial ou por nós uma pessoa usando vape, tá cheio de maconha lá dentro, crack, eu sei lá o que é. E você simplesmente não faz nada. Nós queremos saber, nós queremos regulamentar. A Receita Federal já esteve conosco em audiência pública, nós estamos perdendo mais de 7 bilhões de reais por ano
É a estimativa. E o consumo só aumenta. Mas vamos lá. O cigarro convencional é permitido, regulamentado por lei, e 34% do volume comercializado é do contrabando. A regulamentação do cigarro convencional não impede que mais de 1/3 do produto que se consome no país seja ilegal. Mas essa é uma regra tributária, de que quanto mais se faz mal para a saúde, ele é dispensável. Então, com a entrada de tanto contrabando, o que seria a ideia? Só entra contrabando porque é muito caro. Então, seria possível, então, diminuir a carga tributária desses cigarros para que as pessoas utilizassem apenas o que nós conhecemos? Porque o que entra pelo Paraguai, o que entra aqui de contrabando, entra tudo que é coisa, aqueles cigarros fabricados da pior qualidade. Então, nós deixamos de arrecadar, nós poderíamos arrecadar numa maior venda, por exemplo, mas nós teríamos uma decência, sabe? Porque junto com o cigarro vem droga, vem a arma, entra tudo. Mas a senhora concorda que a tributação que incide sobre o cigarro, que é alta, é justamente para desencorajar o fumo e porque também tem um impacto na saúde pública? Aí eu pergunto, não seria o caso, ao invés de regulamentar o cigarro eletrônico, de aprimorar a Política Nacional de Combate ao Tabagismo? Ela já foi aprimorada e não deu certo, sim. Diminuiu muito. Diminuiu muito. Acontece que você não consegue controlar. Já está, em tese, proibido. Então, eu não posso fechar os olhos para algo que cresce. Além de tudo, olha só, as pessoas são de 80 países, onde é permitido utilizar esse cigarro, esse dispositivo eletrônico. As pessoas que vêm de fora e entram com isso no Brasil para consumo próprio, elas são o quê? Contrabandistas ou traficantes ou usuários? Eu vou ter que prender todo mundo, não entra mais ninguém. É dos Estados Unidos, Japão, China, toda a Europa. É algo que... E outra, mais do que isso, os cigarros eletrônicos, eles têm níveis de nicotina em que a pessoa pode escolher e diminuir o tanto de nicotina. A Suécia, eu fui a um evento aqui no Brasil, palestrei lá, é um evento que é chamado Quit Smoking Like Sweden, pare de fumar como a Suécia. Como é que isso se dá? A Suécia é considerada hoje o tabagismo zero, mas é 5%. Abaixo de 5%, eles já se entende aí pelos dados internacionais que você já superou este drama. Lá na Suécia, a forma de acabar com o tabagismo foi sendo substituída, apesar de ser o consumo de nicotina, mas muitas pessoas, quando a gente pensa no Brasil que é a porta de entrada, lá está sendo a porta de saída. Porque a dependência ela não é só química, só no teu físico, ela é emocional também. Senadora, mas se fosse tão fácil assim e tão bom, a indústria tabagista não estaria criando um produto assim para acabar com o vício na nicotina, você concorda? Peraí, o que acontece? Isso aconteceu, isso aí foi descoberto de uma forma assim, inventaram isso do dia para a noite. Isso provocou a indústria a se aprimorar e investir num outro produto. É natural, a ciência caminha assim, a tecnologia caminha assim. E os países desenvolvidos começaram a testar. Olha, nós queremos agora, isso aqui pode diminuir o dano. Eles chamam de forma menos danosa. É que, do jeito que a senhora está colocando, parece que a indústria tabagista está investindo na criação de um produto que está tentando contra o seu próprio negócio. Ela não está reinventando o seu negócio? Está reinventando porque a sociedade pediu algo diferente. As coisas vão se movimentando conforme o andamento da sociedade. Esta é uma forma tecnológica. E aí eles foram investindo em pesquisas e os países, na regulamentação, foram discutindo. A Japan Tabaco, que é do Camel aqui,
Eu estive nos órgãos de regulamentação do Japão. Então eles começaram, como sempre deu muito problema de saúde, eles começaram a estudar e a exigir. Olha, isso aqui não dá certo, troca por isso. E começaram a desenvolver produtos novos. Tanto que já não estão investindo mais no cigarro convencional. Porque este tipo de fumar, ele não causa o que está regulamentado, tá? Porque essa porcariada que entra aqui, eu não posso falar delas, eu não sei o que tem dentro. Aqueles países que regulamentam, a própria Inglaterra, o sistema de saúde da Inglaterra é igual o adesivo de nicotina que você põe para parar de fumar. O sistema de saúde da Inglaterra está dando para as pessoas o vape para elas irem fazendo essa transição e diminuírem o consumo de nicotina aos poucos. É o mesmo que utilização de bala de nicotina para a pessoa parar de fumar. Só que está avançando tanto a tecnologia que as empresas sim estão investindo porque diminuiu o mercado. Se você viajar para esses países, é raro encontrar cigarro convencional. O vape virou assim, algo, e você escolhe. Então, as marcas que estão autorizadas a fabricar, elas já desenvolveram pesquisas. E vou te falar, não é lobby. Chegaram a me criticar, porque eu recebi, a indústria tabagista é um player. Se eu estou tratando disso, eu vou conversar com quem? Eu vou conversar com o produtor de tomate? A FPA apoia o projeto. Nós não vamos parar de produzir. Tem gente que produz, o Brasil vive de uma grande parte aí do nosso PIB vem da produção de tabaco, nunca ninguém questionou. Então a gente tem que proibir o tabaco de todas as formas. Entendeu? Que tenham a coragem, mas que fechemos os olhos. Eu não posso. Não existe como segurar mais. É algo que é igual criptoativos. Chegou num ponto que você tem que se reinventar. Nós estamos fazendo uma moeda agora no Brasil. Por quê? Porque a sociedade caminha para esse rumo. Então, a questão nós precisamos nos espelhar nos melhores países. Nas nossas audiências públicas, eles falam, nossa, mas tais países ainda não regulamentaram. Vou te falar, só os países que não são desenvolvidos não regulamentaram. Para você ter uma ideia, hoje a Alemanha está exigindo da indústria que haja no dispositivo uma senha ou uma forma de entrar com a sua digital. Por quê? Para que as crianças não consigam utilizar. Então, nisso, quando eu recebi todo mundo que quer falar comigo, que tem um CNPJ, porque essas empresas estão no Brasil, estão produzindo aqui o que há de pior, nós somos o refúgio. Nós somos o refúgio. Ninguém está ligando para essa fábrica aí. Mas só para terminar, falaram que isso era lobby. E eu disse para os senadores, todo mundo que tem um CNPJ, que investe, que emprega no Brasil, que pode gerar mais investimento ainda e trazer algo menos danoso, para mim é menos danoso diante de tudo que eu já vi, ouvi e vivi, que todo mundo que fala que não não viajou tanto que eu viajei, não estudou tanto que eu estudei, e o meu projeto de lei é muito mais rígido do que o narguilé, por exemplo, do que a própria regulamentação de tabaco no Brasil. E o que eu disse para os senadores, engraçado, eu estou falando com todos os players, mas tem um player muito importante que eu nunca vou receber no meu gabinete. É o crime organizado. Alguém está beneficiando o crime organizado. E eu digo aqui para qualquer médico que receber alguém no hospital, no consultório, passando mal com isso, pegue isso, você tem que abrir e me dizer o que tem dentro. Aí sim a gente vai saber. Porque as pessoas falam, tá passando mal por causa do vape, mas cada dispositivo desse tem uma substância lá que a gente não sabe. Então, mais razão, sabe? E menos emoção nisso daí, porque ficou incontrolável. A senhora tocou num ponto que não cabe ao Poder Legislativo justamente legislar sobre a regulamentação da Anvisa. Esse projeto de lei, ele não é inconstitucional à medida que se legisla sobre uma competência de vigilância sanitária?
é uma forma de cobrar e de compelir. Nós estamos analisando agora a regulamentação da reforma tributária. Pode sim, a gente pode criar uma legislação que a Anvisa pode legislar nesses termos. Olha, a gente não aceita saborização dos cigarros eletrônicos de cappuccino, brigadeiro, algodão doce. Isso é inaceitável. É o que tem aqui no Brasil, tanto de narguile, tá? Nós podemos dar as diretrizes, sim. E, de qualquer forma, as legislações de proibição de propaganda do cigarro vêm da onde? Mas nós queríamos que a Anvisa tivesse tomado uma atitude. Como ela não tomou, e nós conversamos com a Anvisa antes de eu entrar com esse projeto de lei, como eles só se furtavam da obrigação e não tomavam, só proibiam, mas não tomavam uma atitude, nós tomamos e nós podemos sim. É concorrente. Já que você não fez, nós vamos fazer e não pode sair nenhuma regulamentação que não tenha essas mínimas regras. E a nossa regulamentação é muito mais exigente do que a do próprio cigarro convencional. Sobre o contrabando, o Brasil é signatário desde 2018 de um protocolo para combater, eliminar o comércio ilegal de produtos de tabaco. Em 2021, o Senado paraguaio ratificou esse protocolo. Por que o Senado não pressiona o Paraguai para cumprir os termos do protocolo? De contrabando, você está falando dos cigarros, sim, né? Olha, algo está caminhando, já conversei com a Polícia Federal, não é que está descumprindo totalmente, mas eu vou te falar que cumpre um pouco aqui, mas passa um monte. Não conseguimos. Houve uma boa vontade, mas faticamente nós também não impedimos a entrada. Nós não conseguimos cuidar da nossa segurança a contento na linha de fronteira. Então não é uma obrigação do Paraguai, sozinho, não deixar entrar o cigarro aqui. Não é uma obrigação do Paraguai. Obrigação nossa. Qual é o compromisso? Ele tem 1000 problemas para resolver. Então o compromisso é mútuo. Era para ele ajudar na diminuição e tal. E tomou várias atitudes. Mas isso é uma responsabilidade nossa. Passou para a nossa fronteira e passa todos os dias. Aí é algo que foge. Sabe, eu não posso obrigar um país a cumprir algo. Como que eu vou executar o país? Entendeu? Então, alguns acordos internacionais são feitos dentro de uma linha de boa vontade. Mas qual é a sanção? Nós vamos brigar com o Paraguai? Nós vamos cortar as relações comerciais com o Paraguai em todos os âmbitos por conta disso? Eu acho temerário. Porque a gente, não é o Paraguai que tem a obrigação de coibir. O Paraguai está produzindo, o Paraguai está recebendo um absurdo e deve cobrar tributo e tudo. Para o Paraguai é ótimo, se você quer saber. Lá tem fábrica de cigarro, eles pagam os tributos deles, o IVA lá de 10%, e depois entra essa porcariada tudo para cá, sem regulamentação. É bom para o Paraguai. Então, eu não tenho como obrigar um Estado vizinho, com uma relação comercial enorme, a cumprir algo, um acordo sem sanção. Então, assim, a gente precisa ter um foco muito pragmático, Felipe, nos nossos problemas, sabe? Estamos tampando o sol com a peneira. Ou bane-se totalmente a nicotina, mas nós estamos oferecendo ao povo brasileiro o que há de pior no consumo de tabaco. Ponto final. Venha discutir comigo todo mundo que quiser, porque tá difícil de nos convencer para quem já se debruçou sobre isso. E alguém, para mim, existe uma única explicação. Alguém está protegendo o crime organizado. Porque eu já ouvi dizer, tá? Ouvi dizer, porque eu não vou lá, em loco, me atrever a entrar dentro de uma favela no Rio de Janeiro, porque me disseram, tá, gente? Eu ouvi dizer
que até mesmo já tem fábricas disso lá no Rio de Janeiro e que esse pessoal, os milicianos e tal, proibiram, eles estão coibindo o contrabando lá e eles que estão vendendo. Então, para eles melhorarem, eles vão ter que formalizar, para eles aumentarem a venda, entendeu? Vai chegar nesse ponto porque o mercado pede. O mercado pede. Dizem que lá, em certos lugares do Rio de Janeiro, é proibido o contrabando porque está sendo produzido e vendido ali, de tanto dinheiro que dá. Eu já vi pessoas, eu vi mesmo, dizendo, quando eu não estava entendendo, quando eu estava tentando entender, mas aqui no Brasil não pode? A pessoa me disse, não, porque lá é normal lá no Brasil. As pessoas atravessam ali a fronteira, do outro lado ali em Ponta Porã, tem a Avenida Brasil, você pisa com o pé no Brasil e outro no Paraguai. Como não está proibido o consumo, o pessoal traz para consumo próprio. E aí o colega, e vão toda semana e tal, assim, não, eu trago agora uns 10, porque todo mundo pede. E tem gente, pasme, tem gente fazendo isso já, contrabandeando todos os dias, ganhando fortunas. Não dá nem, não posso nem, não estou proibida de dizer isso, mas fortunas. Fortunas. Então, mais uma vez, é a questão ideológica, é a questão política e questões criminosas, nos colocando sempre aquém, sempre atrás da evolução, de como caminha o primeiro mundo. Ou vem dizer que a gente sabe menos do que o Japão nisso? Hoje a política no Japão eles permitem dentro dos restaurantes o uso do tabaco aquecido, do dispositivo eletrônico. Eles não permitem o uso do convencional, nem mesmo em ambiente aberto. Nas ruas de Tóquio, você vê umas salas na calçada, salas de vidro. As pessoas têm que entrar lá dentro para poder fumar o cigarro convencional. Quem não migrou. Por quê? Porque lá eles têm a segurança, por conta da regulamentação, que o tabaco aquecido, aquele dispositivo eletrônico, não causa dano para o fumante passivo. Agora, nós aqui somos mais inteligentes, né? Eu li na Agência Senado ontem que a senadora manifestou a preocupação sobre o vício das apostas esportivas que o governo regulamentou. Poderia se argumentar também que a regulamentação foi feita porque a aposta está aí, assim como o cigarro. Por que a senhora manifestou a preocupação em relação ao vício das apostas, que foi regulamentada, e é diferente com o cigarro? Não, eu não manifestei, eu não estou dizendo que fumar faz bem, nunca disse isso. O que eu estou dizendo é que é uma forma menos danosa e algo que está acontecendo como o jogo sempre aconteceu. Jogo do bicho sempre aconteceu. Então eu não estou aqui de forma nenhuma incentivando o uso do tabaco. É absolutamente o contrário. O cigarro eletrônico está liberado do Brasil, mas não recolhe imposto, não tem responsabilidade. Se eu morrer alguém, eu não sei para quem eu vou processar, eu não sei o que tem ali dentro. É exatamente o contrário, eu quero frear o que está desenfreado. E a questão dos jogos eletrônicos, diferentemente dos cassinos, tá? Eu sou liberal, mas eu não sou uma anarquista. Liberdade não significa, liberdade econômica não significa irresponsabilidade. Então, a diferença do cassino físico. Vai ter o PL dos jogos do azar. Mas olha só, se vai ser liberado mesmo, o que vai acontecer? Tem que ter regras, tem que ser, principalmente assim, quem mora, uma das regras, né, que está sendo estudado, quem mora na região, quem mora na cidade, não pode frequentar mais do que 2 vezes por semana. Quando a pessoa for viciada, a família apresenta um documento, chegou no X que ela pode gastar por dia, por semana, não sei, essa pessoa é banida, só pode ser no cartão de crédito. Mas o que está acontecendo com esses jogos? Primeiro que nós não encontramos o dono do tigrinho. O governo soltou uma regulamentação, mas hoje foi aprovado na CCT
que eu estou presidindo, uma audiência pública sobre isso. Porque nós estamos preocupados com as crianças, porque uma vez que você está jogando, aqui o pai e a mãe não estão vendo. Virou uma mania, Felipe, de pedir pix para pai e mãe. Ah, eu ganhei 10, eu ganhei 30. Mãe faz pix, pai faz pix. Então, quando a pessoa tem que ir ao local físico, você tem uma forma de controlar. Aqui a pessoa pode passar o dia inteiro jogando e dizer que está assistindo TikTok, que está estudando. Então, é muito grave, as pessoas estão se matando. Tem vários casos que gastaram tudo. Tem um caso no Tocantins, o senador Eduardo Braga me contou, que a moça casada sacou da conta do marido, ou transferiu, cerca de 30 mil reais, perdeu tudo e se matou. São casos e casos. O jogo não existia no Brasil, o jogo do bicho está aí. Aqueles, como é que chama? Não, as bets são agora. Esses cassinos que ficam em bar, como é que chama aquelas máquinas? Caça-níqueis. Caça-níqueis. Perdão, me deu um branco. Os caça-níqueis sempre existiram. O que a gente precisa é abrir os olhos, porque se a gente não olhar, não regulamentar, a gente não consegue construir políticas públicas. É igual a questão da droga. Por incrível que pareça, há muitos senadores que votaram agora nessa PEC para criminalizar qualquer quantidade de maconha, porque nós fomos omissos, cabia a nós na lei de drogas também dizer o que é droga. A nossa lei de drogas não diz. O que é droga? É remédio? É maconha? É crack, cocaína, LSD? Nós temos que elencar. É uma norma aberta. Nós precisamos legislar. E aí, muitos senadores que votaram a favor da PEC, que veio no conceito mais político do que qualquer coisa, para virar uma cortina de fumaça, muitos deles indicam emendas para associações, ONGs e hospitais e clínicas que cuidam de adictos. O que me incomoda nisso? E eles se vangloriam. Então quer dizer que esses senadores agora vão chegar lá nessa clínica que ele sempre ajudou, clínica da igreja, associação que cuida dos dependentes químicos. Então essa pessoa que sempre ajudou, ele vai chegar agora lá e falar, pessoal, porque a gente tem relação com quem a gente ajuda, com as associações que a gente ajuda. A PAI, é um, é outro, inclusive essas clínicas de reabilitação. Bom, pessoal, acabou tudo, eu acabei de votar, vocês agora, de dependentes químicos, pessoas no estado de doença mesmo, vocês agora têm tudo para cadeia. Eu não vou mandar mais nem R$1. Hoje vocês são traficantes. Senadora, uma última pergunta. É o seu primeiro mandato no Senado Federal. Como a senhora avalia a sua experiência no Senado e como a senhora está vendo aquela casa hoje? A senhora fez um discurso muito contundente após a apresentação da atriz convidada pelo senador Eduardo Girão, que simulou, supostamente, a reação de um feto ao sofrer a cistolia. A senhora fez uma provocação aos senadores de que, na verdade, um desafio para que essa mesma atriz encenasse a filha ou neta de um dos congressistas sendo estuprada. Como é que a senhora vê essa casa e a sua presença lá dentro hoje? Olha, esses 5 anos e meio passaram muito rápido. Mas, ao mesmo tempo, parece que eu já vivi 100 anos ali dentro. Incrível como, desde o primeiro dia, quanta coisa aconteceu. A gente enfrentou uma pandemia. A gente enfrentou, meu Deus, essa polarização, um ódio nascendo num povo tão tranquilo, um povo tão afável. E o que me decepcionou muito, muito, muito é ver que
é mais discurso do que atitude, né? Igual a questão, eu tenho projetos de lei sobre presidiários, sobre trabalho de presidiários. E quando foram me atacar e pararam o projeto, eu perguntei na tribuna. Eu gostaria que levantasse a mão aqui, porque a maioria dos senadores são empresários também, muitos. Ou tem ali a esposa, filho. Eu quero saber aqui no Senado quem emprega presidiários. Eu emprego. Eu tenho um motel e nós começamos há cerca de 10 anos fechamos um convênio com o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e nossas camareiras, uma boa parte delas, são do regime semiaberto. E muitas delas que terminaram de cumprir a pena, hoje estão registradas na CLT conosco. Então, uma coisa é o discurso, outra coisa é a atitude, né? A gente fala muito em inclusão. Eu estava incomodada com isso. Inclusão é lindo, inclusão é isso, inclusão é aquilo. Mas eu incluo? Eu incluo? Quando eu vi que eu só falava e eu não incluía, eu contratei. Hoje eu tenho um assessor com síndrome de Down, lá no Mato Grosso do Sul. É o Daniel. E o que me decepciona é que as coisas são discurso. E o povo cai. Então, assim, por isso a minha franqueza em tudo que eu faço, assim, eu perdi muito medo de retaliação, porque eu fui muito bombardeada pelo gabinete do ódio. Hoje a praça pública é a rede social, tá? Taca-lhe pedra, né? Então, só que isso foi bem no começo e eu me reinventei, me fortaleci. Até hoje eu sou atacada, mas eu não aguento esse tipo de coisa. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a atitude lá dentro. Então eu vejo muita hipocrisia, mas eu vejo muita gente séria também, muita gente indignada. Só que os sérios e indignados são de um número menor, bem menor. E muitas vezes, quando você se expõe demais, você leva muita pedrada, né? Mas aquilo me deixou tão chocada, porque eu acabei de sair do Ministério da Saúde e uma secretária estava me dizendo que ela viu uma criança de 9 anos ter um bebê e morreu, a menininha. E todas as escolas públicas, os lugares onde eu ando, agora eu pergunto como é que está a violência sexual com as meninas. Todo mundo com números alarmantes. Então, naquela hora que eu vi, eu tava em Campo Grande, eu vi aquela cena, foi na segunda-feira, eu vim na terça. E nós estávamos discutindo questão de seguro. Eu entrei no plenário e a mulherada estava assim, meu Deus, que horror, no nosso grupo, né, das parlamentares. Eu imaginei que o assunto fosse estar borbulhando, eu cheguei lá, não estava. Ah, mas está discutindo o seguro. Eu falei, gente, podemos deixar esfriar isso. E eu fui, mas eu queria era falar diretamente. Imagine a sua esposa, senador fulano. Sua esposa Maria, vamos supor, estuprada. Aí o que o senhor ia fazer? Quem ia mandar no corpo dela é o senhor. Primeiro isso, mulher não tem voz. Aí o senhor, com todo o amor do mundo, vai levar adiante essa gravidez, porque é só a sua opinião que importa. Quando nascer o bebê, o senhor vai adotar, o senhor vai assumir como seu filho e registrar. O senhor vai sair carregando, por óbvio, no colo. O senhor vai dar para adoção. Porque eles têm que se ver na posição. E o seu filho? Você acha que ali ninguém tem filho dependente químico? Você acha que ali não tem ninguém que tem sobrinho dependente químico? Eu tenho assessora com filho dependente químico, dentro de clínica. Pensa em você. Então, eu vejo assim, com muita indignação, a cara de pau. E o povo, sabe o quê? Entra na onda. Infelizmente, eu tento falar, sabe por que isso é para nos distrair, para passar a boiada na hora da distração.
tudo isso virou cortina de fumaça para esconder, todo dia uma cortina de fumaça, para esconder um relatório que chegou agora da reforma eleitoral, veio do senador Marcelo Castro, ele não falou com a bancada feminina, e o relatório veio retirando a nossa conquista de 30% da garantia de candidaturas femininas, inclusive o recurso. O Senado é misógino? Muito. Raros os que não, eu estou falando na maioria. Misógino. Essa sua fala dirigida aos seus pares causou algum tipo de reação? Nenhuma. Eles não ligam. Só falam, bom discurso, Soraya, gostei. Mas ninguém foi me apartar. Ninguém foi me apoiar. Mas bateram nas minhas costas. Que amanhã é outra coisa. E aí, a cortina de fumaça para aquilo que interessa. Então, jogam essas cortinas para fazer auê. E essa legislação da reforma, a desculpa foi, sabe o quê? Pois é, a gente não conseguiu coibir candidaturas laranjas. Então, a gente precisa acabar com isso. Quer dizer, a culpa é das mulheres. A culpa é das mulheres. A culpa é da estuprada. Eles não legislaram sobre eles. Quantas vezes, lá no Mato Grosso do Sul, as pessoas atravessam para o Paraguai, compram abortivos e eu já vi o cara, o parceiro, o namorado ou o esposo dissolver no suco da mulher. Ela toma, no outro dia ela perde o bebê. Forma espontânea, ó que dó. Não abordaram isso no PL. A responsabilidade do parceiro, porque você pode provocar um aborto no outro se a pessoa sonhar. Não precisa levar para o médico. Não precisa. Aí a mulher aborta. Quem abortou? Nós vamos condenar esse cara a 20 anos de cadeia? Eles legislam para eles. E agora, na reforma eleitoral, que aprontaram com a gente teve que sair correndo em meio a essa história do aborto, em meio à lei de drogas, que veio, a PEC das drogas, veio tudo junto. Tudo junto, e a gente socorre de um lado, socorre do outro. Isso nos distrai, Felipe. Aí é uma reforma, uma regulamentação de uma reforma tributária. A sociedade está indo ao Congresso pedir pelo amor de Deus. Sou eu que estou falando. Os setores estão trazendo estudos. Não sou eu que estou falando. De tudo que vai acontecer, cada setor que vai estar sendo prejudicado está em desespero. Então, o que é sério vai passando no meio desse griteiro. Esse da reforma eleitoral foi no meio foi uma semana cada coisa, né? Primeiro o aborto, depois... Então, assim... Sinceramente, a minha decepção é muito grande. E projetos de lei maravilhosos. Maravilhosos. O que tem de coisa boa para ajudar o Brasil, engavetado lá. Porque passa questões ali, fica passando questões de interesse, às vezes pessoal. Então, Felipe, a minha decepção é muito grande. E aí nós cansamos, sabe? E nunca imaginei disputar nem a presidência da República. Eu fui chamada, eu fui a única candidata que nunca brigou. Dória e Eduardo Leite brigaram. Simone sempre brigou no partido para ser aceita. As pessoas lutaram para ser candidatas. Eu nunca pedi. Eu fui intimada. Agora a Renata me intimou, a minha presidente. Então eu agradeço. Nossa, para mim é uma honra. Só que eu enfrento. E vou tocar assim. E eu enfrento também até para me proteger, porque eu já estou a ponto. Brinquei lá com as nossas colegas e com o senador. Eu falei, olha, se vocês não melhorarem a legislação para nós, para as mulheres, dignamente, porque poderia ser um progresso, mas virou um retrocesso. Mesmo que não melhorasse nada, mas retrocesso é um absurdo. E colocando a culpa na gente. Porque a maioria dos homens, não tem mulher que aceita ser laranja? Tem, mas a maioria que pede, quem se beneficia da laranja? É o homem. Então,
eu brinquei lá, eu falei, olha, eu vou pedir adicional de insalubridade e periculosidade para as mulheres na política. Que não façam um corte errado aí, tá, gente, por favor. Era uma brincadeira, uma ironia, mas por quê? Tá muito difícil de conviver. A gente fala a verdade, não gosto de atacar colegas, né, óbvio, não é legal. Mas certas coisas são tão absurdas e eu tenho um relacionamento de cortesia, tanto que eu tenho um bom relacionamento com os ministros do atual governo, eu tenho portas abertas, eu sou atendida com muita facilidade, com muito respeito, com muito carinho. Tudo que eu vou pedir para o meu estado, eu tenho portas abertas, eu tenho ministros que retornam as ligações. E como era no antigo governo, todas as indicações para ministros do STF, STJ, PGR, DPU, todo mundo eu ajudo. Porque é uma questão institucional. Eu creio nisso. Tem que ser assim. Então nós temos que, para preservar, né? Se eu quero que o meu poder seja respeitado, o poder do legislativo, eu não posso abusar dos outros. Como eu acho que, quando falam que o Supremo quer legislar, a ministra Carmen Lúcia, no processo sobre drogas, ela foi muito clara. Nós poderíamos determinar isso dessa forma até que o Congresso tome uma atitude, faça o seu papel de legislar. Eles não estão legislando, só que quando eles são em estados com uma ação judicial, tem mais de 6 mil aguardando por anos e anos e anos se ele é culpado ou inocente. Dá para dar prescrição intercorrente, não sei se é cabível aí, mas não lembro, eu não sou criminalista, sou civilista, mas é algo que é surreal. Então eu acho que o presidente daquela casa tem que sentar e não falar que o STF está legislando, porque não está. Neste caso, não está. Então, é um assinte. Você senta lá, você quer respeito? Dê respeito. Ainda mais nesse momento tão frágil, essa provocação diária, sabe? Ali ninguém pode dizer que não entende do que está falando. Então, essa falta de respeito me incomoda, entendeu? Por quê? Porque nós somos poderes interligados, harmônicos, temos independência uns dos outros, mas temos o sistema de freios e contrapesos. Agora estão ameaçando empichar ministro, passar anistia, com as duas casas na mão do mesmo partido. Vendendo para a oposição isso, para ganhar. E hoje a oposição, se o governo acordar, vai levar, se ele não prestar atenção, e eu venho falando para vários ministros, prestem atenção. A oposição está muito forte. Bom, chega ao final esta edição do Poder Entrevista, em nome do jornal digital Poder 360. Eu agradeço a senadora Soraya Tronic por ter aceitado o convite. Muito obrigado, senadora. Obrigada, Felipe. Obrigada, Poder 360, por essa oportunidade, por esse bate-papo em que a gente consegue esclarecer tanta coisa, né? E parabéns pelo trabalho isento de vocês e por primarem pela democracia, e eu sou uma delas que está junto com vocês, respeito aos jornalistas. Mais uma vez, muito obrigado, senadora. Eu agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Muito obrigado. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os 3 poderes. Acesse agora poder.cc/monitor e ganhe 30 dias grátis.